pelo privilégio de poder participar, servir essa turma tão sonhadora, certamente no coração de cada seminarista, de cada pessoa que está cursando, existem tantas expectativas, tantos sonhos, certamente tantas inspirações de Deus na sua vida, coisas que vão acontecer, que Deus deu as sementes a você e elas serão semeadas, darão seus frutos. Estou feliz por rever alguns amigos aí. Eu acho que eu já dormi nesse quarto aí, né, Hugo? Eu acho que é o quartinho que eu já dormi nele aí, rapaz. Olha só. Eu vi o pastor Eliseu aí também. Ele já esteve aqui também na nossa cidade. Enfim, pessoas preciosas, outros que eu não me lembro assim fisicamente, mas certamente teremos um momento oportuno para a gente se abraçar. Afinal, estamos na mesma causa, né? Bom, o meu tema que pediram para que eu falasse, ele é sobre o Evangelho entre os ribeirinhos. Eu vou falar desse tema considerando esses dois aspectos que já estão apresentados aqui, não é? O Evangelho e entre os ribeirinhos. Então, primeiro, queridos, eu vou considerar um pouquinho a respeito do Evangelho. Se vocês me permitirem, eu vou pedir que reclinemos a nossa cabeça e façamos uma oração juntos. Pai, eu te louvo por participar de uma obra tão grande que o Senhor faz na terra e por perceber que o Senhor está sempre preparando uma próxima geração. O Senhor é o Deus de geração em geração. E esta arca vai sendo transportada de geração em geração e vai passando de mãos em mãos. E o Senhor nunca teve medo nem de velho e nem de novo. O Senhor não tem receio de aprendizes. Por isso, o Senhor, ao longo de toda a história, tem confiado missões e responsabilidades tão grandes nas mãos de pessoas de tão pouca idade e também nas mãos de pessoas de tão avançada idade. Então, qualquer pessoa que o Senhor chama, que o Senhor confia, o Senhor abençoa, o Senhor capacita, e ela, com certeza, vai ter uma grande participação nessa obra do Reino. E eu tenho a expectativa, meu Deus, de que essa nossa palavra seja abençoadora para cada aluno, cada sonhador, cada ministro, cada ministério que está aí guardado, embutido no coração de cada um. Assim peço a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, primeiro, então, já que é o Evangelho entre os ribeirinhos, primeiro vamos pensar no Evangelho. Bom, que Evangelho? A primeira consideração que eu queria fazer é que o Evangelho, ele é sempre o mesmo. Ele, em todo lugar, é o mesmo. Não importa se é uma metrópole, é uma capital, é uma favela, se é no sítio, não importa se é uma comunidade ribeirinha, não importa se é uma comunidade terapêutica,
Como hoje pela manhã eu estava ministrando numa comunidade terapêutica, quando o dia estava amanhecendo. Na parte da tarde, eu tive 2 horas falando de Jesus com o empresário da cidade, que eu estou evangelizando ele e eu estou tendo encontros com ele para falarmos da fé, falarmos de Deus. Então, não importa, de manhã eu estava falando de Jesus para moços todos tatuado no rosto, nas costas, gente com tornozeleira eletrônica. E à tarde eu estava falando com um empresário que encostou uma caminhonetona linda na frente da igreja. Mas não importa, o evangelho é o mesmo. Então, nosso ponto de partida acerca do evangelho é esse. Ele não muda. E Paulo fala do evangelho. Romanos 1,16, ele diz, eu não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu, depois grego. Então, o evangelho é o mesmo. E o que é o evangelho? É o poder de Deus. Eu estou falando para mestres, eu estou falando para pessoas talentosas, pessoas que têm o dom da palavra, pessoas que certamente vai ter muita gente que vai parar para te ouvir. Mas nunca se esqueça, o que tem de poderoso na sua palavra é o evangelho. Outro dia eu conversava com uma irmã e ela ficou surpresa que eu disse para ela que eu tinha uma especialização em coach. E ela falou, nossa, pastor, porque eu estou me consultando com um coach, não sei de onde, coach. Eu falei, mãe, eu nem falo isso aí, eu prefiro falar do evangelho. Para mim, o que tem de poderoso mesmo é o evangelho. Então, nunca podemos nos esquecer disso. Pregar o evangelho porque ele é o poder de Deus. E é por isso que ele precisa ser pregado. E ser pregado em todo lugar. Eu vou ter um enfoque na questão dos ribeirinhos, mas o evangelho é o mesmo em todo lugar. E onde quer que ele chegue, ele é o poder de Deus. Talvez você vai pregar em condomínios de luxo, talvez você vai pregar em favela. Cada um aqui tem um chamado, um foco, tem uma área específica que Deus poderá usar grandemente a sua vida. Eu, particularmente, falo de ribeirinhos hoje, porque eu sempre tive uma paixão por isso, e há muitos anos atrás eu orava e eu clamava a Deus, e eu dizia, Senhor, eu quero ganhar almas ribeirinhas, eu quero pregar o evangelho aos ribeirinhos. E eu pedia isso para Deus, e eu clamava a Deus. E Deus criou oportunidade para mim. Hoje eu tenho o privilégio de viver isso, de plantar igrejas em comunidades ribeirinhas, de poder ministrar para indígenas, mas onde quer que o evangelho chegue, ele é o poder de Deus. E Paulo, ele não apenas discursou isso, porque a gente tem que tomar muito cuidado, meus queridos, porque a gente que fala muito, a gente tem que tomar muito cuidado para daqui a pouco a gente não ficar com um discurso bacana, só um discurso bonito, mas que ele se distancia da nossa verdadeira fé, dos nossos valores, se distancia daquilo que a gente realmente é. E Paulo, quando ele fala assim, o evangelho é o poder de Deus, não é uma questão de retórica, não é um discurso bacana, uma frase legal, mas ele viveu isso. Ele vivia isso intensamente. E aí tem uma parte da vida dele, porque tem muitos aspectos da vida de Paulo que, obviamente, evidenciam o tempo todo que ele era um homem que cria no evangelho, e ele falava do evangelho como o
poder de Deus. Onde quer que ele fosse falar do evangelho, era assim que ele falava do evangelho, era assim que ele encarava, que ele enxergava, que ele discursava e que ele vivia o evangelho. Mas a Bíblia fala de 3 viagens missionárias que ele fez. 3 viagens. Mas tem uma 4ª viagem que ele fez que ela não é chamada de viagem missionária. Ela não tem esse título na agenda. Só que eu sou encantado com essa 4ª viagem dele, porque, para mim, ela é uma viagem missionária, sim, e ela é extraordinária. Foi quando ele fez a viagem como um prisioneiro. Um navio entupido de prisioneiros, e lá vai ele junto com esse povo, indo para Roma. Só que é o seguinte, agora, nessa condição humilhante, vergonhosa, enfim, ele vive aquilo que ele pregava de não se envergonhar do evangelho. Ele está dentro de um navio como um prisioneiro, mas os seus valores estavam mantidos, não se envergonhar do evangelho. E é por isso que agora, nesse outro contexto, dentro de um navio, como prisioneiro, ele dá um testemunho incrível, ele tem experiências incríveis com Deus, e ele termina, dentro dessa viagem, sendo um missionário ribeirinho, não é? Porque o navio, no meio daquela tempestade, vai encalhar numa ilha, a ilha de Malta, e lá naquela ilha, você vai ver o Paulo, sabe, aquele lugar que ele não pensava parar, ele não pensava ir. Paulo, a cultura dele era lá em cima, meu. Mas é o seguinte, a tempestade fez o navio encalhar numa ilha. E agora ele está encalhado numa ilha, como num navio como prisioneiro, mas ele vai dar testemunho do evangelho. Ele vai pregar o evangelho. E naquele lugar, você vai observar que Deus fez muitos milagres. Muitos milagres. Na vida dele mesmo, né? Que ele vai se esquentar lá na fogueira e a víbora fica pendurada na mão dele. E todo mundo fica olhando, esperando ele morrer, e ele simplesmente não morreu. E a partir dali desencadeia uma série de ações que ele vai orar pelas pessoas e vai curar as pessoas e vai ser usado por Deus ali, dando testemunho. Porque isso era algo muito, muito vivo no seu coração. O evangelho é o poder de Deus. Então, não importa o lugar, não importa o contexto. Você sabe que depois ele vai para Roma e lá ele vai dar frutos em outros cenários também, não é? A conversão, por exemplo, do Onésimo foi na cadeia, foi na prisão. O conteúdo da carta enviada a Filemon tem a ver com a conversão do Onésimo. E Paulo diz assim, isso aqui é meu filho. Esse é meu filho que eu gerei na cadeia. Gerei esse filho na cadeia. Sabe o que é isso? Não importa o lugar. Não importa se você está numa igreja grande, numa igreja pequena, não importa se é domingo, ou se é segunda, ou se é terça. Não importa. O evangelho é o poder de Deus. Não tem lugar, não tem ocasião. Em todo tempo e em todo lugar, o evangelho é o poder de Deus. Então, tenha isso em mente. O evangelho é a poderosa semente do semeador. Os solos variam, mudam.
No seu ministério, você vai encontrar todo tipo de solo. Você vai passar por estações diferentes. Eu só vou te pedir uma coisa, nunca mude a semente. A semente seja sempre a mesma. E a nossa semente é essa, o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Cenários vão mudar. Solos vão mudar. Você vai passar por lugares que o solo é tão fértil, outro lugar é mais desértico. Não importa. Pela manhã, por exemplo, quando eu estava ministrando, foi uma manhã incrível de uma visitação de Deus lá na comunidade terapêutica, mas teve um moço que logo no começo da palestra ele se levantou e saiu. Ele levantou e saiu. O que muda? Muda que ele não recebeu a semente. Mas nós não podemos mudar a semente. Solos mudam. Estações mudam. Tempos mudam. Mas, por favor, nunca mude a semente. E o Evangelho é a poderosa semente do semeador. Não importa onde você esteja, não importa para onde você vai ser enviado. Você precisa sempre acreditar que você está levando a poderosa semente. Acredite nela, pregue ela, porque é o seguinte, quem receber essa semente vai ser transformado. O Evangelho é o mesmo, ele é poderoso. Eu poderia passar algumas horas aqui contando experiências pessoais minhas que eu tenho vivido acerca do Evangelho, o Evangelho em si, e em circunstâncias e cenários diferentes, não é? Circunstâncias e cenários diferentes. Bom, hoje mesmo, para ter uma ideia, hoje eu já recebi uma mensagem de um membro da nossa equipe aqui, que ele enviou, nós estamos numa campanha esses dias, 21 dias de jejum e oração, e estamos enviando uma reflexão devocional bem cedinho, que inclusive foi escrita pelo pastor Josimar de Oliveira. Incrível, incrível. Daquela campanha Jejum de Daniel, enfim. Mas hoje, alguém da nossa equipe aqui já recebeu um retorno da mensagem que eu enviei às 5 da manhã, para nós aqui 5, para vocês aí 6 horas, de uma pessoa de São Paulo, que recebeu hoje o devocional, e essa pessoa que recebeu através de um membro de uma igreja aí de São Paulo. Essa pessoa estava planejando tirar a vida dela hoje. E ela recebeu essa palavra e hoje ela decidiu não tirar sua própria vida. Decidiu viver para Deus. Hoje. Sabe o que é isso? Gente, é simplesmente o poder do Evangelho. Simplesmente. E algumas considerações que eu tenho sobre experiências do Evangelho em situações diferentes. Agora, por ocasião do Maná do Amanhecer, que eu estive enviando por 200 e poucos dias na pandemia, uma pessoa aqui da igreja disse para mim assim, falou, pastor, o meu chefe, que é um homem presidente de uma empresa gigantesca aqui na região. O meu chefe, eu sempre queria mandar a mensagem para ele, mas eu tinha vergonha de mandar para ele, porque é um homem tão rico, tão tal e tal. Mas ele teve acesso a essa palavra e ele sabia que eu tinha essa palavra, pastor, e ele veio me pedir que eu mandasse a ele. Daí ela disse assim, eu fiquei até constrangida, pastor, porque eu estava com vergonha de enviar a palavra, porque, sei lá, um homem tão rico. Então, primeiro, gente, o Evangelho ele é o poder de Deus
E não importa a condição social, financeira das pessoas, elas precisam do Evangelho. Então, pelo amor de Deus, não tenha vergonha do Evangelho nunca. Todo ser humano precisa do Evangelho. Outra ocasião, eu estava na 25 de março, em São Paulo. Num daqueles shoppingzinhos cheios de boxes ali, e eu comprei um produto de uma mulher. Quando ela baixou no balcão assim para pegar o produto, enquanto ela baixava, eu cantei um pedacinho de uma música assim, essa mania de ficar cantarolando. E foi aquela música do Ministério Ipiranga que diz: ressuscita, ó terra que estava morta. E aí, essa mulher, quando ela levantou de trás do balcão, ela já levantou chorando. E eu fiquei assim, sem saber o que estava acontecendo, e ela falou assim: essa terra morta sou eu. Eu sou essa terra morta. E, puxa vida, comecei a conversar com ela, era uma pessoa desviada. Ali dentro daquele shoppingzinho, daquelas galerias, orei com ela e ela se reconciliou. Ali dentro, naquele tumulto todo, alguém precisando do Evangelho. Agora, outra ocasião, lá para Roraima, Boa Vista. Eu só estou querendo mostrar contextos diferentes para você. Boa Vista, num dos projetos que nós fizemos da Expedição Amazonas, nós fomos ministrar em Boa Vista, Roraima, dentro do presídio de segurança máxima de Boa Vista, em Roraima. De Roraima, em Boa Vista. E, curiosamente, nós fomos ministrar para uma ala, que era a ala dos jurados de morte dentro do presídio. Era aqueles que precisaram ser tirados da cela para não serem mortos dentro da cela. Então, tinha uma outra área assim onde eles ficavam, e ali tinha dezenas, talvez centenas. E nós fizemos um culto ali à tarde. Tinha até uma capelazinha, e então tinham centenas deles. E eu preguei a palavra, e no final, muitos se converteram. Muitos se converteram. Tudo bem, fui embora. No outro ano, eu voltei a Boa Vista. E lá tem aquele táxi lotação, que ele fica percorrendo a cidade, e entra mais pessoas, como se fosse circular, assim, mais pessoas no táxi. Eu sei que eu parei um táxi, eu entrei no táxi, sentei no banco de trás, atrás do motorista, e logo eu vi que no banco da frente do carona tinha um rapaz todo tatuado, assim, e eu vi que ele encarou em mim. E eu, obviamente, não conhecia. Mas ele ficou olhando para mim, encarou em mim, e dali a pouco ele falou assim, enquanto a gente estava indo: o senhor é pastor, né? Eu falei: eu sou, mãe. Como é que você sabe? Ele falou: do ano passado. Que o ano passado o senhor não pregou lá no presídio? Eu falei: foi, preguei mesmo, tivemos um evento lá. E ele disse: então, aquele dia eu estava lá. Eu era um daqueles presidiários lá, eu era jurado de morte lá dentro. Ele falou, inclusive, eu tinha saído já, e um outro presidiário mafioso me deu uma pistola para mim trabalhar com aquela pistola e pagar uma dívida que eu tinha para ele. Ele falou: mas eu peguei a pistola do rapaz e eu vendi a pistola. Eu vendi a pistola e fumei todo o dinheiro da pistola. Ele falou: e daí eu fui preso de novo. E quando eu fui preso de novo,
Então aí aquele cara não podia me encontrar dentro do presídio, que ele me mataria. Ele falou, mas naquele dia eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu entreguei minha vida a Jesus. E eu não sei como, pastor, a minha sentença era de mais de 20 anos. Mas poucos dias depois, eu fui procurado por um advogado público dentro da prisão e ele foi levar meu alvará de soltura porque o juiz estava me mandando embora. E foi a partir daquele dia que eu entreguei minha vida a Jesus, eu nunca mais voltei para o crime. E hoje eu estou trabalhando, estou cuidando da minha família. O que é isso? É o poder do Evangelho. Agora, noutra situação bem, completamente diferente. Eu fui pregar numa aldeia indígena ticuna, às margens do rio Solimões. Sai algumas horas do rio Solimões, num pequeno riozinho que deságua no Solimões. E lá, assim, curiosamente, eles não falavam nada de português, só na língua ticuna. Mas o cacique ele entendia um pouco do português. Mas aí tem uma coisa curiosa, que eu estava indo na canoa para essa comunidade indígena, para essa aldeia. Lá, inclusive, eu tive uma experiência curiosa, ter que comer uns peixinhos assim pequenininhos, que eles assam ele inteiro, com escama, com buchada, com tudo assim. Eles tinham dado uma assada naquilo de manhã e nós aí fomos almoçar aqueles peixinhos. Foi uma experiência assim marcante para mim, porque com escama, com buchada, sem sal, porque, para que índio quer sal? Olha, ali foi prova de fogo, sabe? Mas eu, enquanto estava indo na canoa, me ocorreu um pensamento do tipo assim, pregar o que para índio? Que índio? Que preocupação índio tem? Que índio tem de preocupação? O que eu vou falar? Necessidade de índio? E eu fui orando sobre isso. Quando o Espírito de Deus me trouxe ao coração Apocalipse 5, 9 e 10, que diz assim, tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E tu os constituíste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Essa palavra veio ao meu coração naquela viagem longa de canoa. E aí eu tive essa experiência tão curiosa de pregar e o cacique, então, traduzir para esses ticunas. E é uma coisa tão diferente, porque as reações deles são tudo diferentes. Sabe o que você está pregando? Você não tem noção do que eles estão pensando. Porque ele traduz e fala, e você fica assim, tipo assim, vamos ver o final, o que é. Como que termina isso aqui? Não é? Como que isso aqui vai terminar? E eu continuava pregando e pregando, só tinha uma coisa ali que eu acreditava no Evangelho. Poder do Evangelho. Então, no final, eu fiquei assim, impactado. Porque quando eu perguntei quantos deles queriam entregar a vida a Jesus, então foi próximo a 10 indígenas, homens, mulheres, que chorando vieram entregar a vida a Jesus. E sabe, quando você não está entendendo direito o que está acontecendo, mas você está simplesmente pregando o Evangelho. Então, não importa se é um grande empresário da cidade, não importa se é uma
balconista da 25 de março, não importa se é um presidiário num presídio de segurança máxima, não importa se é um indígena na beira do rio, no meio do mato. O evangelho é o mesmo. O evangelho é sempre o poder de Deus. O solo muda, as estações mudam, os tempos mudam, mas o evangelho não muda. Não muda. Acredite nisso. Então, bom, aqui eu falei do evangelho, e o tema é o evangelho entre os ribeirinhos. Então, agora eu queria considerar sobre os ribeirinhos. Primeiro, os ribeirinhos, os indígenas, enfim, são pessoas que precisam do evangelho tanto quanto os seus vizinhos aí na cidade grande. Os ribeirinhos são pessoas que precisam do evangelho como seus colegas de faculdade, as pessoas que trabalham com você, seu patrão, seu funcionário. Porque todo ser humano precisa do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação dessas pessoas. Então, os ribeirinhos, eles podem não ter alguns problemas que nós temos, mas eles têm outros problemas que nós não temos, para os quais também o evangelho é a solução. Eles precisam do evangelho. Mas eu confesso que tem alguns problemas assim bastante semelhantes. Uma das coisas que eu vi muitíssimo entre os ribeirinhos, por exemplo, é problema com o alcoolismo. Essas comunidades ribeirinhas, o alcoolismo é uma coisa terrível. As drogas, deixa eu falar para você, onde tem um ser humano, a droga está lá, eu não sei como que ela chega. E, inclusive, a região que nós servimos, que era o Rio Solimões, bom, ali, na verdade, é uma rota. Ali é uma rota de tráfico internacional, porque o nosso trabalho, inclusive, começa em Tabatinga. Aí, Tabatinga é tríplice fronteira. De Tabatinga, por exemplo, você, para Letícia, a mesma avenida principal de Tabatinga é a avenida principal de Letícia. E Letícia já está na Colômbia. Então, você vai na rua aqui, de uma hora para frente, você está dentro da Colômbia. É outro país, com regras e leis completamente diferentes. Aí você atravessa o Rio Solimões para o outro lado, você já está no Peru. Então, é uma rota de tráfico internacional. E as drogas estão lá de uma maneira terrível. Mas outras coisas muito fortes para lá, por exemplo, até por uma questão assim cultural, é o espiritismo. Lá o pessoal é criado em benzedor, em curandeiro, qualquer coisa. Lá furou o pé no espinho, tem que levar num espírita, num benzedor. Lá qualquer coisa, qualquer tipo de... Porque a saúde é precária, os recursos são precários, entendeu? A questão cultural não é desenvolvida como nos grandes centros urbanos. Então é o seguinte, é terra de muita escravidão, de muita opressão. Por exemplo, uma coisa que tem demais nessas comunidades, incesto. É uma coisa absurda, porque eles moram tudo embolado, aquele monte de gente junto. Eu conheci uma moça lá que
o pai dela era pai dela e vô dela. Entendeu? Porque é o que mais acontece. É o que mais acontece de pai engravidar filha. É o que mais acontece. Então, a coisa do incesto lá é terrível. Problemas de saúde, porque a saúde é precária. Questões, por exemplo, como suicídio. Talvez a gente pense, lá entre eles não tem disso. Tem muito suicídio, porque eles têm muitos problemas sociais. Têm problemas com alcoolismo, problemas com depressão, enfim. São muitos outros problemas que eles lidam. Então, o que acontece, gente? Não importa se está num centro urbano, numa metrópole, num sítio, numa cidade pequena ou numa comunidade ribeirinha. São pessoas. E os ribeirinhos precisam do evangelho. Então, primeiro, o evangelho é o mesmo para todo lugar. Segundo, os ribeirinhos são pessoas, como pessoas em qualquer lugar, que também precisam do evangelho. E agora eu queria conectar esses dois aspectos, que seria, então, essa coisa do evangelho, o poder de Deus e ele chegando, como ele chegar, a sua conexão com pessoas ribeirinhas, porque então nós estamos falando de gente que está distante, que está numa outra cultura, que está numa outra realidade. E agora, então, alguém precisa levar o evangelho. Eles precisam do evangelho como qualquer ser humano. O evangelho é o poder de Deus, e agora alguém precisa ir lá com o evangelho. E aqui, então, o desafio é um tanto maior, por uma série de fatores e dificuldades, mas eu particularmente penso assim, se o desafio é maior, a glória é maior, a recompensa é maior, a alegria é maior, porque me parece existir uma proporcionalidade entre a dificuldade durante e a alegria depois. Uma proporcionalidade nessa coisa do desafio e da alegria de você poder realizar. Eu falo porque não é fácil. São riscos. Eu já tive tantas experiências, por exemplo, andando em canoazinha no Rio Solimões, à noite, por exemplo. Teve uma vez que a nossa canoa, madrugada, a gente subindo o rio, ela bateu eu já vivi isso várias vezes, mas uma dessas, ela bateu numa banca de areia. Aí, bom, o pessoal, eu já estava deitado na canoa mesmo, né? O pessoal que estava sentado, é canoa pequena, caiu, mas não ficou caiu tudo, mas ainda bem que caiu dentro da canoa, caiu em cima de mim. E caiu tudo ali. Só que com esse negócio, o rapaz foi ligar o motorzinho rabeta, não é voadeira não, aquelas rabetinhas. Aí arrebentou a cordinha da fieira. Aí naquela madrugada, com a cordinha arrebentada, e essa canoa foi rodando no meio do rio, né? E ela desceu assim, a deriva. E esse moço mexendo nesse motor, tentando emendar essa fieira. E aí naquela escuridão terrível, aí a nossa companhia eram os botos, que chegavam bem próximos da canoa, e eles bufavam, assim, uma coisa assustadora de se ouvir no escuro, no meio do Rio Solimões, aqueles bufados dos botos, assim, até que bem depois, estava lá embaixo, já no meio do rio, e o rapaz conseguiu, com um pedacinho bem pequenininho, assim, de cordinha, dar partida de novo naquele motorzinho. Numa outra ocasião,
que a gente estava descendo o rio, e é assim, ó, quando você está subindo o rio, você vai sempre pela beirada, não é? É uma regra, subindo o rio pela beirada, porque fica mais leve, não é? Você não precisa pegar a pressão da correnteza. Mas descendo o rio, é bastante comum jogar pelo meio do rio, porque você vai ter ali a questão da própria força da água te ajudando a descer. Você vai economizar combustível e tal. Aí nós vivemos uma experiência curiosa, porque começou a dar uma ventania, nós estávamos numa canoa de pau, uma canoa de madeira. E estávamos levando 2 galões, esses galões de 20 litros de gasolina, que a gente tinha acabado de comprar dos peruanos na beira do rio. Estava tudo bem melado de gasolina, assim. E aqueles galões estavam no meio das pernas da gente ali, assim, lá vamos nós, no meio do rio. Aí começou a ventar muito e dar umas ondas. E essa canoa começou a sofrer aqueles impactos, assim, com as ondas, e o motor começou a dar uns socos assim por causa das ondas. Tinha hora que ele estava na água, tinha hora que ele estava fora da água. E, de repente, não sei como, esse motor acelerado, ele se soltou da canoa. Mas quando ele se soltou, como ele estava acelerado, ele não caiu para dentro do rio, porque estava acelerado dentro d'água. Pelo contrário, ele foi tipo que cuspido para dentro da canoa. E quando ele caiu exatamente no meio das nossas pernas, assim, no meio em cima dos 2 galões de gasolina, e eu não sei como aquele motor, ele caiu em cima daqueles tambores ali, mas já caiu incendiado, que ele acendeu, ele pegou fogo. E aí ficou uma coisa tão terrível, nós estávamos umas 5 pessoas nessa canoa, no meio do rio Solimões, ondas horríveis estavam fazendo naquela ventania, e a gente ali com um motor pegando fogo em cima de 2 galões de gasolina. Então, foi um momento tão terrível, porque eu pensei assim, pulo, não pulo. A gente não tinha um remo naquela canoa. Vou pular, não vou pular. Falei, o que será que é pior aqui? Eu estava vendo que ia explodir 2 galões de gasolina no meio das nossas pernas, no meio do rio Solimões, numa canoa de madeira. E aí é o seguinte, naquele pânico, pula, não pula, tinha mulher na canoa, e decidimos tentar pegar alguma água, jogar ali. Eu estava esperando a explosão, mas milagrosamente não explodiu, não explodiu. Conseguimos apagar o fogo, nós apagamos o fogo em cima dos galões de gasolina. Você explica isso? Não dá para explicar, é milagres, milagres de Deus. Então, meus preciosos, os desafios, o que a gente já passa numa cultura completamente diferente, é muito grande. Os custos para chegar lá são altos. Ou seja, não é aquela coisa comum que a gente vive aqui, que é fácil de você se comunicar. É tão comum você falar com eles nem estão entendendo o que você está falando. Assim como eles falam com a gente, você não sabe direito o que estão dizendo. Porque a cultura é muito diferente. Aqui o pessoal fala umas gírias aí, tal, umas palavras pela metade, todo mundo entende. Lá não, você precisa entender logo o jeito deles, o que a linguagem simples deles, para então poder se comunicar. Só que o evangelho é o mesmo e as pessoas são as mesmas, precisando do evangelho. Aí, para mim, o Salmo 126, ele parece descrever bem esse processo trabalhoso de evangelizar longe. O Salmo 126 parece trazer essa noção de você evangelizar num lugar distante. E ele diz assim, olha, os versos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, veja que há
há um sair, há um ir. É você pisar noutro solo, noutra terra, noutra cultura, noutro ambiente. Mas quem vai, quem sai andando e chorando, esse chorando aí, meu irmão, é porque é isso mesmo. São os desafios. Enquanto semeia, voltará com júbilo, não é? Trazendo os seus feixes. Então, eu acho essa palavra muito reveladora da amplitude do evangelismo em terras distantes, em povos distantes, em culturas diferentes, porque esse texto fala, por exemplo, de lágrimas, não é? De você semear com lágrimas, mas de você colher com júbilo. Eu não sei quantas vezes, nessas minhas viagens de 15 dias longe de casa, eu já chorei de saudade da família. Teve vez, por exemplo, que eu estava para o interior do Amazonas, aí minha esposa, um cara bateu no carro da minha esposa, acabou com o carro dela aqui na cidade. E eu estava longe, não poderia nem dar qualquer assistência. Esse texto fala de uma saída, de uma ida, sabe? De você simplesmente ir. Certamente, eu estou falando com pessoas que já viveram ou viverão de um modo muito pleno essa coisa da saída, do ir. Por quê? Porque eu sei o que é isso. Um dia, quando eu tinha acabado de construir a minha casa, num sítio que é nosso, com o meu filho com 8 meses de idade, no colo, um bebezinho, eu precisei sair. Eu precisei deixar tudo. O chamado implica nisso. Deixar tudo. E ir para a obra missionária. E ir cumprir o meu chamado. Mas aqui não fala só da ida, fala da volta. E diz que quem sai andando, chorando, vai voltar com júbilo. Esse texto fala de uma entrega, que é isso que o semeador faz. Sabe que a semente é a melhor parte do fruto, é a melhor semente. Aí ele vai se esvaziando, porque semear é se esvaziar. E você vai se doando. E você sai com as mãos cheias e você volta de mãos vazias, que você vai doando, e você vai entregando, e você vai entregando, e você vai entregando. Isso é semeadura. É uma entrega, é um sacrifício pessoal de você se esvaziar. E é por isso aqui, gente, que nós temos que nos certificar acerca da semente. E eu estou desde o início falando que a semente poderosa é o evangelho. Então, certifique-se de estar pregando o evangelho. Não pregue outra coisa, não semeie outra coisa, porque senão você vai ter uma grande decepção. Porque nessa semente poderosa do semeador, que é o evangelho, ele vai produzir os frutos para o reino de Deus, e é isso aí que vai dar alegria, porque você vai ganhar alguém para Jesus, por exemplo, no início do seu ministério, e você vai, daqui 30, 40 anos, encontrar essa pessoa servindo a Deus, talvez vai ser um pastor que você ganhou lá atrás, mas você ganhou com qual semente? Não foi a sua inteligência, não, foi o evangelho, porque o evangelho transformou essa pessoa. Então, fica com o evangelho. Eu tenho pastores aqui na região que eu ganhei para Jesus. Entendeu? Eu ganhei para Jesus. Um pastor nosso que é ordenado já, o pastor Odailson, lá de Machadinho do Oeste, um homem incrível.
Eu lembro a primeira vez que ele chegou na minha casa, ele era parente do pessoal da cidade aqui, e esse pessoal era da igreja, foi lá em casa, e ele estava na casa deles, foi também. E ele foi lá para casa e foi até curioso. Às vezes eu brinco com ele assim, porque ele foi e o pessoal estava assistindo televisão, assim, de repente ele dormiu na sala. Primeira vez que o cara foi na minha casa, dormiu na sala da minha casa. Eu falei, rapaz, esse menino é folgado mesmo. E eu nem imaginava que ele ia ficar na cidade, ele ia se converter. Eu fiz o casamento dele, e aí é o seguinte, apresentei para o presbitério, introdução ministerial. Ele hoje é um pastor ordenado. Mas quer saber qual foi a semente que ele recebeu? Foi a semente do evangelho. Agora, se na semeadura se esvazia as mãos, porque a gente vai entregando a semente, na volta, na colheita, a gente enche os braços, porque aí, gente, são os feixes. Se na ida esvazia as mãos, na volta, enche os braços. A semente cabe na mão. A semente cabe na mão. Mas a colheita não vai caber na sua mão. Pregue o evangelho. É o poder de Deus. A semente cabe na mão, mas os feixes não vão caber na sua mão. Você vai encher os braços na hora da colheita. E para mim tem um princípio muito importante no aspecto do evangelho sendo semeado, que isso me ensina muito. Porque o ato de semear, e é por isso que a semente cai em vários tipos de solo, porque o ato de semear é um ato sempre de generosidade. Você lança a semente, você não sabe exatamente onde ela vai cair. Mas não importa. Semeador é generoso. Guarde esta palavra no seu coração. Semeador é generoso. Não importa o contexto, não importa a cultura, não importa o lugar, não importa a estação. Você tem a mensagem que é o poder de Deus e você precisa ser um semeador. Não importa para onde você vai ser enviado. É para a cidade pequena, é para a cidade grande, é a congregação do bairro tal, é o campo tal. Não importa, você está na faculdade, você está no trabalho, não importa, não importa. Inclusive, deixa eu confidenciar uma coisa com vocês. Deus tem falado muitíssimo comigo sobre essa coisa de eu dedicar um tempo da minha vida, da minha agenda, no aspecto evangelístico. Não é? Porque eu sempre oriento a minha equipe, os pastores, sobre algumas faces do ministério pastoral e alguns cuidados que a gente precisa ter na administração da nossa agenda. Por quê? No avivamento bíblico, o pastor, ele é líder e ele é administrador também. Isso aqui é meio complexo. E ele vai ter que administrar o tempo dele, principalmente quando a igreja fica um pouco maior, com demandas maiores. Se ele descuidar, ele vai ficar dia e noite mexendo com administração. Dia e noite com administração. Olha, dentro da nossa agenda, eu sempre oriento a minha equipe que a gente tem que estabelecer o foco da pastoral, agenda pastoral, cuidado de pessoas, cuidado do rebanho, atendimento ao rebanho. Nós temos que estabelecer uma parte da nossa agenda para a liderança, porque nós somos líderes, nós temos que treinar líderes. Se você não treinar líderes,
Não tem nem como a igreja crescer, ela precisa de uma estrutura de liderança. E nós precisamos tirar um tempo da nossa agenda, que é eu chamo assim de agenda missionária do pastor, que é o pastor como o evangelista mesmo, aquele que fala de Jesus às pessoas, que comunica o evangelho às pessoas. E eu intencionalmente tenho feito isso. Hoje mesmo foram 2 horas do meu dia a uma pessoa que não é crente e que eu estou trabalhando na evangelização dela. Tem outras pessoas da minha cidade que eu crio agendas com elas, no aspecto do evangelismo. E é uma luta tremenda por causa do tempo. Não é que tem tempo sobrando, não tem. Tá? A sensação é de faltar tempo. Só que é o seguinte, gente, semeador tem que ser generoso. Nós temos a semente do evangelho, então comunica ela, reparte ela, sirva ela. Generosidade, eu não quero saber se vai cair na beira da estrada, não quero saber se vai cair entre os espinhos, não quero saber se vai cair entre pedras, não quero saber se é só solo bom. Quando você semeia, é um ato de generosidade. Quando você prega, é um ato de generosidade, é amar. Amar muita gente, amar todo mundo. E aí é o seguinte, você precisa ter um coração generoso. Para ir aonde nós estamos indo, que daqui até eu chegar lá, por exemplo, em Tabatinga, é uma viagem absurda. Primeiro que eu tenho que fazer 2 voos longos, né? 2 voos longos. E normalmente eu vou para Tabatinga de avião e aí eu desço o rio de barco ou de lancha, mas são muitas horas, porque de Tabatinga a Manaus são 2.500 quilômetros de água, passando pelas igrejas. E são igrejas longes, dias inteiros de lancha, 2, 3 dias de barco, sol, chuva de canoa. Mas tem um negócio que há muitos anos atrás eu ouvi e que norteia o meu ministério, que é o seguinte: longe é um lugar onde não se quer ir. Longe é um lugar onde não se quer ir. Porque quando você quer, quando você está apaixonado, por exemplo, um namorado apaixonado não acha a casa da namorada longe. Ele não acha. Ixi, para ele é pertinho. Mas ó, ele dá um jeito, ele vai a pé, ele arruma dinheiro emprestado, mas ele vai. Longe é um lugar onde não se quer ir. Então, se Deus te chamar, por favor, ouça o chamado e vá com prazer, vai com alegria, vai com alegria. Se lá tem custos altos para chegarem lá, mas quando chega lá, a coisa é bem diferente, porque lá tudo é barato, porque lá todo mundo vive com pouco demais. Lá é pouquíssimo, porque lá tudo é muito simples. Aqui é uma outra realidade. É muito simples. Eu me lasco lá no seguinte, que eu prefiro tomar uma surra do que tomar banho de chuveiro frio, sabe, gente? Nossa, Deus, chuveiro frio para mim, eu sou mole que esse negócio, eu herdei isso do meu pai era assim também. Ah, mas você já não sabe que eu já tive que passar naquele Amazonas que não tinha... Você chegar num hotel assim, ó, aquele monte de guarda, não ter um com chuveiro quente, não ter um com chuveiro quente. Então, é a realidade. Por exemplo, eu sou do Sul, eu nasci no Sul, meus pais catarinenses, eu sempre gostei de comida quentinha. O amazonense, como comida fria, oh, coisa horrível, comida fria, eu detesto comida fria. Mas é o seguinte, meu irmão, ali é assim. Eu já comi cada gororoba naquele Amazonas, cada comida que você fala, meu Deus, como é que eu vou comer isso aqui? Mas é o seguinte, eles estão todo mundo sorrindo, alegre,
E é assim. Agora, por exemplo, vamos pregar o evangelho para os ribeirinhos, uma igreja ribeirinha. Ó, se você estiver pensando em recurso financeiro, filho, sai fora. Porque retorno financeiro não existe. Eles vivem com quase nada. Lá, se eles te convidarem para comer uma pizza, é você que vai pagar. Né? Então, você fica esperto. Não, eu passei por uma dessa uma vez. Um pastor muito folgado, inclusive. Aí eu tive uma conversa com ele depois. Eu me lasquei com ele. Porque terminou o culto, aquele monte de gente na igreja. Ele falou assim, pessoal, bora comer uma pizza com o pastor Marcos. E eu fiquei feliz, ó, maravilha. E ele chamou todo mundo. Mas, irmãos, encheu aquela pizzaria. Aí comemos. Aí quando tá terminando, ele chegou para mim assim, falei, pastor, eu não tenho dinheiro, não. Falei, cara, mas como é que você chama a gente para comer pizza se você não tem dinheiro? Falei, não, pastor, aqui ninguém tem dinheiro, não. Olha, irmãos, se eu não tivesse um dinheirinho no bolso, nós tínhamos passado uma vergonha ali, entendeu? Porque lá é assim, não vai pensando que eles estão com dinheiro no bolso. Lá não tem dinheiro, é tudo muito simples. Eu nunca me esqueço, por exemplo, eu já levei comitivas lá na Expedição Amazonas, já são 10 anos que eu levo pessoas. E um dia, estava num culto lá em Tabatinga, dezenas de crianças, pessoal tudo muito simples. E um irmão aqui da minha cidade, que é empresário, empreendedor, e ele me conhece aqui, empreendedor, ele me conhece aqui, fazendo coisas também grandes e tal. Aí eu vou lá num lugar daquele lá tão simples, todo mundo sem dinheiro. Ele falou assim, pastor, por que mesmo que o senhor está aqui? Desse jeito. Por quê? Por quê? Por que o senhor está aqui, num lugar tão longe desse, pregando aqui? Sabe quando você chega para um lugar e se você estiver pensando em estrutura, em dinheiro e coisas, você fala, meu, isso aqui é o último lugar de eu pisar. Mas eu disse a ele, eu estou aqui porque eu senti um chamado de Deus para vir para aqui. Eu estou aqui porque Deus me mandou vir aqui e eu estou cumprindo o meu chamado. E eu não estou aqui por causa do dinheiro dessas pessoas, eu estou trazendo o meu dinheiro para elas, na verdade. Não é por causa do dinheiro delas, só que a alma de um ribeirinho vale o mesmo tanto da alma de um empresário da cidade grande. Então, é por causa de um chamado. Não importa, se Deus te chamar, vai. E aí, gente, na reta final, eu queria dizer mais duas coisas para vocês que me alegra, que é assim, você ir para um lugar distante, com tão poucos recursos, mas você acabar ministrando para pessoas mais sedentas. Não tem coisa melhor do que você pregar para quem quer ouvir, entendeu? Você sabe, nós estamos num tempo de pessoas muito cheias, muito fartas, muito exigentes, muito enjoadas. Gente que está mais preocupada com a roupa do culto do que com o culto. Está mais preocupada com a marca da guitarra do que com o louvor. Está mais preocupada com a marca do microfone do que com o evangelho que ele vai pregar. Gente que está mais nisso, e o evangelho é muito mais do que isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês que marcou minha vida hoje aqui. Eu cheguei cedinho no meu gabinete e aqui na recepção da igreja eu encontrei um menino. Parece um menino de rua. Um menino muito pobre. Com uma bicicletinha velha toda destruída. Muito, muito, muito pobre. Aí eu encostei o meu carro ali no hall da igreja e ele estava sentado numa pracinha que nós temos aqui na frente da igreja. Sabe aquela pessoa que você olha assim, aquele moleque, você fala assim, será que esse piá vai me roubar? O que esse piá está fazendo aqui? O que ele está olhando? É aquele primeiro pensamento que você tem. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu fiquei impactado. Porque quando eu abri a porta do carro, ele falou assim, tio, eu deixei umas ofertinhas ali na porta da igreja. Falei, o quê? Ele falou, estava fechado, tio. Eu fui ali debaixo da porta. Eu tirei foto, porque marcou minha vida. Eram umas 7, 8 moedinhas assim, juntando tudo, dava menos de R$2. Aquele menino, extremamente pobre, ele chegou na recepção da igreja,
estava fechado. E ele foi enfiando moedinha por moedinha debaixo da porta de vidro, assim, enfiando para dentro. Sabe, gente? Eu vou falar uma coisa para você. Talvez o culto daquele menino toca o coração de Deus muito mais do que um empresário que chega aqui e fala, tá aqui 5 mil de oferta aí, pastor. O que vai comprar hoje? Encosta uma caminhonetona ali. Aquele menino. Então, essa certeza de você estar no centro da vontade de Deus, não é por causa de dinheiro. Pelo amor de Deus, nunca pense em ministério por causa de dinheiro, até porque você está lascado. Não pense em ministério por causa de dinheiro. Pense por causa de chamado. Há muitos anos atrás, um pastor mercenário visitou minha cidade aqui, e naquela época eu ganhava um salário mínimo aqui, a nossa igreja era muito pobre. Eu falei para ele que eu tinha vindo de Ariquemes, da nossa terra, tinha deixado tudo lá e vindo para cá. E ele falou assim, mas pastor, você deixou tudo lá e veio aqui para ganhar isso? E eu disse, não, eu não vim aqui para ganhar isso. Eu vim aqui para fazer a obra de Deus. E quando Deus te chama, guarde o que eu vou te falar. Quando Deus te chama, tem um povo te esperando. Quando Deus te chama para um lugar, é porque lá tem um povo que espera por você. Eu desembarquei na reserva do Mamirauá, uma reserva ecológica que chama a atenção do planeta Terra. Dá coisa de umas 8, 10 horas saindo da cidade de Tefé, essa reserva do Mamirauá. Eu estava lá numa comunidade chamada Comunidade Monte Sinai. Tivemos um culto lá. Aqueles irmãos, ali tinha umas pessoas que estavam esperando a gente ir lá, porque falaram que a gente iria lá. Depois do culto, eu fui ter uma reunião com eles. E a irmã, a mulher lá daquela aldeia, esposa do irmão, ela chorava sem parar. Chorava sem parar. E eu não sabia o que estava acontecendo. Antes de terminar a reunião, eu perguntei a ela, falei, irmã, a senhora gostaria de falar alguma coisa que a senhora está chorando tanto? E ela disse assim, pastor, faz muitos meses que nós temos orado para que Deus envie um pastor aqui. Faz muitos meses que nós estamos chorando diante de Deus para que Ele envie alguém para vir ministrar ao nosso coração. Mas há poucos dias, pastor, ela me dizendo, eu tive um sonho e eu vi encostar uma canoa aqui na nossa comunidade, no barranco da nossa comunidade. E descia um homem enviado de Deus para ministrar ao nosso coração. E aquele sonho, pastor, ficou na minha mente o tempo todo. E aí, pastor, o mais interessante disso é que quando o senhor chegou, quando o seu barco chegou, que o senhor desceu do barco, é que eu fui observar. O senhor é o homem daquele sonho. Então, esse choro todo meu, pastor, é porque tudo aquilo que nós choramos, tudo aquilo que nós clamamos a Deus, e que um dia Deus me mostrou em sonho, hoje se realizou, hoje se cumpriu, quando eu vi o senhor chegando aqui. E aí, irmãos, nós precisamos atender ao chamado de Deus. Porque para onde Deus te chamar, tem um povo te esperando lá. Tem alguém lá que Deus está condicionando o destino daquela pessoa, daquela família, daquela comunidade, daquelas pessoas, a você. A sua vocação. São vidas, é a eternidade de pessoas que está sendo confiada a você. Por isso, não se envergonhe do evangelho. Inclusive, se Deus te mandar ir para um lugar simples. Não se envergonhe do evangelho se você precisar andar de bicicleta. Não se envergonhe do evangelho se você precisar ir para um lugar muito pobre. O evangelho é o poder de Deus, é a semente poderosa que Deus nos confiou e
ministrar o evangelho é um ato de semear e todo semeador tem que ser generoso. E agora, eu vou finalizar te oferecendo 2 textos das Escrituras que estão em Eclesiastes 11. Eclesiastes 11, o verso 4, diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Antes de ler o próximo texto, me veio à mente o seguinte: em 2009, foi a primeira vez que eu pisei no Alto Solimões, e eu estava na beira do Rio Solimões, lá em São Paulo de Olivença. E eu estava sozinho na beira do rio, e eu comecei a orar, e era um sonho meu de ganhar almas ribeirinhas, mas eu fui para tão longe, tão longe, tão longe, e eu vi tantos desafios, e eu falei assim: meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou desenvolver um trabalho aqui? E Deus falou comigo ali na beira do rio, falou assim: investe aqui. Eu quero que você invista nessas comunidades ribeirinhas. E por um instante eu falei: Deus, como é que eu vou falar disso aqui para as pessoas? Quem é que vai acreditar nisso aqui? Quem é que vai investir nisso aqui? Irmãos, Deus me impactou tão poderosamente naquele dia na beira do rio. E Deus falou assim: ó, fala desse projeto para as pessoas. E é o seguinte: se não tiver nenhuma pessoa para te ajudar, eu envio anjos para ajudar você. Se não tiver nenhuma pessoa, vão vir anjos aqui. E ele falou para mim: olha, e eu posso pôr até demônios para trabalhar para você, para que essa obra aconteça. Mas ela vai acontecer. Investe aqui que eu estou com você. Irmãos, eu me estremeci com aquilo. Eu me estremeci. E eu decidi dedicar tempo da minha vida, viagem, sacrifício, recurso. Foram noites sem dormir, muito sol, insolação, me sapequei, me queimei não sei quantas vezes. Não sei quantas vezes naquele sol da Amazônia. Mas eu vi tanto milagre de Deus. Um irmão da minha igreja local aqui, um dia chegou para mim, eu queria construir uma igreja lá, como tudo é muito simples. Lá com 20 mil eu conseguia construir uma igreja. Um irmão da minha igreja chegou para mim assim e falou: pastor, eu vou colocar na sua mão aqui 20 mil reais. O senhor faz o que o senhor quer com ele, para a obra. Eu falei: então com esse dinheiro eu vou construir uma igreja na Amazônia. Com esse dinheiro eu vou construir uma igreja na Amazônia. E construí mesmo a igreja de São Paulo de Olivença. De lá para cá já construímos muitas igrejas. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, irmão: não fica olhando o vento, não. Se Deus te chamou, vai. E longe é um lugar para quem não está afim de ir. Se Deus te chamou, vai. Acredita. Se Deus te deu um dom, você tem uma riqueza poderosa. E o verso 6 diz: semeia pela manhã e à tarde não repousa a tua mão. Semeia de manhã, semeia de tarde também, porque você não sabe qual a semente que vai nascer. Semeador tem que ser generoso, semeador não pode ser preguiçoso. Semeia de manhã, semeia à tarde. Você não sabe se é essa, se é aquela, se é as duas. Sai semeando, porque um dia, você vai voltar trazendo os seus feixes. E certamente, você vai dizer assim: valeu a pena. Hoje, está fazendo 25 anos que eu estou na minha cidade, 25 anos de ministério aqui. Eu tirei meu filho recém-nascido de dentro da minha casa para ele ser criado em fundo de igreja. Meus filhos foram criados em fundo de igreja. Mas eu, a vida inteira, vi o milagre de Deus sobre a vida dos meus filhos. Eu vi o milagre de Deus sobre o meu casamento. Eu vi o milagre de Deus sobre tudo aquilo que eu coloquei a mão para fazer. Eu vi prosperidade. Eu vi alegria. Eu vi o milagre do Senhor. Gente, eu sou um homem que o meu coração não cabe no meu peito de alegria. Os meus braços são pequenos para abraçar os feixes, porque não tenho palavras.
E eu estou falando 25 anos depois de 25 anos de sol, de chuva, de rio, de estrada, de serviço, de lágrimas, de alegrias. E eu tenho grande prazer em tentar inspirar gente para fazer o mesmo com as suas vidas, porque vale a pena, vale a pena. O reino de Deus vale a pena. Atender ao chamado vale a pena. Dizer, eis-me aqui, vale a pena. Se Deus te chamou, obedeça ao chamado. Pregue o evangelho. Porque o evangelho é o mesmo em todo lugar. Ele é o poder de Deus. E em todo lugar que você chegar, vai ter alguém precisando do evangelho. Não se envergonhe do evangelho. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado por esse tempo me ouvindo, e eu me sinto muito feliz em poder servir vocês. Antes das perguntas, temos um minutinho aí, se você puder orar comigo. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por eu poder servir meus irmãos. Ah, meu Deus, eu ainda trago comigo aquele frio na barriga de 25 anos atrás, quando eu deixei tudo para cumprir o chamado. O meu coração ainda salta dentro de mim pela alegria, por tantas expectativas, por tanto gozo, Pai, por experiências como as que eu já vivi hoje, ministrando para dependentes químicos, recebendo moedinhas de uma criança tão pobre, ou evangelizando um empresário, ou agora falando a uma nova geração de ministros, de líderes, alguns já pastoreando igrejas, outros se preparando como flechas sendo polidas para acertarem alvos extraordinários que o Senhor mesmo designará. Obrigado, Pai. A paixão que o Senhor pôs no meu coração e a alegria do meu coração, eu quero repartir com eles agora. Cada um onde está, na sua casa, no seu local de trabalho, aí onde está. Eu reparto com eles, Pai, dessa paixão e dessa alegria que o Senhor colocou no meu coração. Porque ministério para eles vai ser alegria, vai ser gozo. Não é lamento, não é tristeza. É alegria, é gozo. Participar de uma obra incomparável. A obra do reino do Senhor na terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, obrigado, obrigado. Pastor Fábio. Amém. Glória a Deus. Pastor Marcos, muito obrigado por essa maravilhosa reflexão, que também muito nos incomoda, né? Ao mesmo tempo que nos motiva para o serviço, para a vocação, nos incomoda, né? Porque o Senhor traz muitas situações, muitas realidades que muitas vezes nós não paramos, né, para pensar. Eu quero abrir aí, né, o caminho aí para o pessoal que quiser fazer alguma pergunta, querer fazer alguma colocação dentro do que o pastor Marcos colocou. Não vou fazer igual ontem. Ontem eu iniciei, né, fazendo o questionamento com o nosso pastor Josimar, mas hoje eu vou deixar para vocês começarem, né, se tiver alguém aí que quiser fazer esse questionamento, ou a sua colocação, a sua colaboração a partir do tema abordado aí pelo pastor. Eu tenho. Pastor Marcos, o senhor, quando pensou todo esse projeto, o senhor compartilhou com pessoas, o senhor orou com pessoas, ou o senhor guardou para si?
com o tempo foi desenvolvendo isso com uma equipe? Eu tenho essa dúvida. Bom, na verdade, o meu sonho com Ribeirinhos é algo que eu falo há muitos anos, né? Com as pessoas mais próximas, sempre falei, é um desejo do meu coração. E quando eu fui lá, já fazia parte de um passo na direção desse sonho. E quando eu vivi pela primeira vez em 2009 essa experiência direta nessas comunidades, então eu voltei e eu falei com as pessoas mais próximas da minha equipe. Eu nunca fui de andar sozinho, eu detesto andar sozinho. Eu sempre andei com pessoas e com equipe, por isso tem 10 anos que eu faço a Expedição Amazonas, já levei centenas de pessoas nessas viagens missionárias, porque é tão bom você poder incendiar o coração de outras pessoas também. Essa é a missão de uma tocha. Uma tocha não é só para iluminar, ela pode acender outras tochas também. Amém, glória a Deus. Já que o Hugo começou hoje, agora eu vou fazer a minha, pastor Marcos, a minha colocação aqui. O Senhor, ao iniciar a sua apresentação, o Senhor fala do Evangelho de Cristo, ele sendo superado de certa forma, ou substituído de certa forma, por um discurso bonito, né? Que se corre o risco, e todos nós corremos o risco, né? E eu queria fazer uma pergunta para o Senhor, levando em consideração o contexto social conturbado que nós vivemos em todos os âmbitos, em que, por exemplo, aí, os povos, né, ribeirinhos, os índios, outros povos marginalizados aí das comunidades, né, que nós conhecemos como favelas, moradores de rua. Nesse contexto conturbado e em que esses grupos, né, de pessoas, de certa forma, são esquecidos, são muitas vezes desconsiderados, não só pela política, às vezes até mesmo pelas próprias instituições religiosas. E, a partir disso, e levando em consideração o que a palavra do Senhor, né, a ideia desse discurso bonito, ou evitar esses discursos bonitos, né, juntamente com outros mecanismos que nós sabemos que tem, tantos outros mecanismos atrativos aí que muitas vezes são usados, né, até para substituir o Evangelho de Cristo, e que aparentemente mostra o distanciamento, que também é o termo que o senhor utilizou, o distanciamento da verdadeira vocação, essa verdadeira vocação que implica aí na apresentação do Evangelho de Cristo, né, que liberta as pessoas de todos os tipos de situações escravizantes, né? Levando em consideração essas questões, pastor, nós vemos aí muitas práticas religiosas totalmente descaracterizadas, né, pelo ideal, ou levando em consideração o ideal da fé em Cristo. A partir disso, e em consideração a esse contexto religioso, o que na sua percepção, né, e levando em consideração a grandeza da nossa vocação em Cristo, o que na percepção do Senhor ainda precisa ser superado para que o Evangelho de Cristo ganhe sentido, tanto no âmbito da divulgação, quanto no âmbito da recepção do Evangelho? Não sei se eu me deixei entendido, pastor. Meu precioso, eu acho que é muito simples. Eu até penso que a igreja está transformando pão em pedra, né? E é muito simples. É muito simples. Que para mim a gente tem que voltar. A questão não é essa, nós não estamos precisando avançar. Nós precisamos voltar. E voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu já ministrei isso hoje que você está falando, pastor. Amém.
Eu já ministrei isso hoje numa comunidade terapêutica, com um monte de gente marginalizada. E eu disse para eles o seguinte, falei, ó, vocês, para o Estado, são apenas um problema social. Só isso, vocês não passam disso. Inclusive, eu usei uma ilustração, que eu vi um negócio no jornal ontem sobre São Paulo, o que o prefeito fez, colocando aquelas pedras debaixo do viaduto, onde os moradores de rua dormiam. Entendeu? Encheu de pedra. Sabe quem estava lá com a picareta arrancando pedra? Um padre. Eu vi isso ontem à noite. Tinha um padre lá com uma picareta. Está entendendo? Então é o seguinte, porque o Estado vê apenas como um problema social. Nós temos pessoas na nossa comunidade terapêutica que é o Estado que paga, mas o Estado não quer saber a sua cor, seu nome, o Estado não quer ver você, o Estado quer ficar longe de você, o Estado paga para você ficar longe. Inclusive, quando põe pedra naquele lugar lá do viaduto, é tipo assim, some daqui. É isso que o Estado está falando. Entendeu? Mas o reino de Deus, para mim, gente, o que falta? É amar, 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 amar. Amar de verdade. E, inclusive, se hoje nós temos uma comunidade terapêutica, que é uma referência nacional, sabe como ela nasceu, pastor? Há 20 anos atrás, depois de uma reunião de oração, eu passava pelo centro dessa cidade, 6 da manhã, e eu vi um homem miserável que ele tinha dormido no canteiro central da cidade, na grama, em cima de um papelão, e ele estava enrolando aquele papelão ali, levantando de manhã, e eu chorei dentro do meu carro, falei, meu Deus, me dê condições de ajudar a gente assim, meu Deus. Deus me visitou dentro do meu carro aquele dia e Deus falou assim, ó, apenas ame as pessoas, se você amar, eu vou te dar condições para cuidar delas. E Deus me falou, você não precisa ter dinheiro sobrando para amar as pessoas, você não precisa ter 2 camisas para poder amar as pessoas. Ame as pessoas. Se você amar, eu te dou o que você precisa para cuidar delas. Então, pastor, é simples. Nós temos o evangelho, nós temos um discurso bacana. Se isso tiver no caminho chamado amor, amor, amor mesmo, olha, a gente muda o planeta Terra se o amor de Cristo estiver no nosso coração. Amém, pastor. Muito, muito boa suas palavras, muito preciosas, assim como o Senhor é precioso. Obrigada mesmo, viu? É mais alguém que quer se manifestar, quer fazer sua colocação? A irmã Ana, por favor, irmã. Isso. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Boa noite. Pastor Marcos, pastor Fábio e a todos os irmãos. Não quero perguntar nada, eu quero dizer que ouvir palavras de Deus é sempre maravilhoso, mas algumas palavras, Deus incendeia nosso coração, e nesta noite meu coração está incendiado. Estou cheia aqui da presença de Deus, Deus fez algo diferente na minha vida hoje, através de todos esses testemunhos, e foi muito bom ouvir. No começo, o pastor mencionou o milagre que Deus fez na vida do apóstolo Paulo, aquele grande pregador, aquele grande evangelista, que expandiu o reino de Deus para Jesus. E no meio da ministração, o pastor falou sobre o milagre que Deus fez na vida dele. Isso nos mostra o quanto o nosso Deus era, é, sempre será. Então, muito obrigada. Eu anotei algumas coisas aqui que o Espírito Santo ministrou no meu coração, e essa palavra aqui eu vou levar por toda a minha vida. E um dia, quando Deus estiver cumprindo em mim todo o seu chamado, eu vou me lembrar que eu fui incendiada hoje através das suas palavras. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Preciosa, amém. É isso mesmo. Uma tocha não é só para iluminar, é para acender outras tochas. Glória a Deus. Mais alguém? Ô, pastor. Pastor, o irmão Jofabel, por favor. Amém. Graça e paz, irmãos. Ô, pastor Marcos, eu acho que, como a irmã Ana falou, não é pergunta que eu quero fazer. Isso realmente, eu acho que esses dias, né? Tanto o pastor Elmer, que a palavra que o pastor Elmer trouxe, como o pastor Josimar ontem, e o pastor Marcos hoje, assim, isso, a gente olha para o tamanho que a nossa igreja tem e vê que deveria estar mais lançado isso, né? Isso é uma condição que eu oro muito, pedindo para que Deus, né, dê condição para que a gente possa levar isso. A gente está em poucos aqui, né? Claro que é o pessoal que está no seminário,
está fazendo bacharel e tudo mais, mas só que para o tamanho que é, a obra, é muito poucos obreiros que a gente tem ainda e que poderiam estar escutando o que o pastor Marcos está testemunhando aí, trazendo para nós, né, que mexe isso muito com o nosso coração e faz a gente refletir, né, no nosso dia. Às vezes a gente murmura por pouca coisa, né, e eu acho que tremendo, pastor Marcos, muito obrigado, Deus abençoe a todos aí, e a gente espera que acho que nós que estamos aqui possamos levar essa verdade concreta, né, e não distorcida, mas sim o evangelho puro aí para as pessoas que estão precisando aí. Valeu, Deus abençoe, pastor. Amém. Amém, irmão João Fabel. Mais alguém quer perguntar, quer fazer alguma colocação? Abner, por favor. Paz a todos, paz, pastor. Eu gostaria de fazer uma pergunta referente a qual foi, dentre todas as dificuldades que o senhor teve no ministério, qual foi a sua maior dificuldade para alcançar os povos ribeirinhos? Rapaz, a dificuldade, eu acho que... Eu vou falar uma coisa para você, irmão. Eu me sinto assim, eu me sinto no tempo de Deus, fazendo o que eu tenho para fazer. Eu não tenho dificuldade, eu não vejo muita dificuldade, não. Eu acho que, quando eu olho para as pessoas no geral, eu vejo que a maior dificuldade é as pessoas dizerem, eis-me aqui. As dificuldades que existem são as dificuldades que as pessoas criam, entendeu? As maiores dificuldades são as dificuldades que as pessoas criam. Mas eu tomei uma decisão na minha vida faz muitos anos, que eu sei que tem problema para todo lado, mas eu não sou parte do problema, eu sou parte da solução. Então, assim, o tempo todo na vida, quando surge alguma situação, eu sempre me posiciono assim, como parte da solução. Então, meu precioso, eu acho que não tem limites, não. As portas estão abertas aí, o reino de Deus é nosso, os anjos estão conosco, o poder do Espírito Santo está para nós. Se você perguntar para Deus, Deus, qual é a maior dificuldade? Vai falar assim, falta obreiro. Então, se você falar, eis-me aqui, ninguém segura. O poder de Deus está na nossa vida. Então, não tem. Para mim, eu não vejo dificuldade, eu só vejo porta aberta e ninguém segura nós. Amém. Mais alguém gostaria de fazer sua colocação? Alguma pergunta? Bem, então, pelo jeito não, né? Nós vamos, então, estar finalizando este momento. Eu gostaria, mais uma vez, né, de agradecer aqui, em nome da diretoria do seminário, mais uma vez o senhor, pastor Marcos, pela aceitação do convite, de uma forma tão amorosa, tão carinhosa. Muito obrigado, tá bom? E vamos contar com o senhor mais vezes. Servo sou, meu irmão. Servo sou. Amém. Tamo Glória a junto. Deus. Ninguém Tamo segura junto. nós, não. Nós somos Amém. parceiros para fazer a obra de Deus. Eu espero vocês lá na beira do Rio Solimões para a gente comer peixe e ganhar um para Jesus, tá bom? Amém. Eu quero muito conhecer aí a sua região. Se Deus Amém. nos dá a oportunidade, iremos, em nome de Jesus. E quero agradecer também mais uma vez aí, né, a todos os alunos, né, os nossos convidados, os nossos pastores, professores, né, a irmã Ana, que é nossa convidada aí, o Patrick. Que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa, tá bom? E eu vou dar a palavra mais uma vez aí ao pastor Elmer, nosso diretor-geral de Cultura e Educação Cristã, e ele fazer aí, talvez, uma consideração final em relação ao pastor Marcos e fazer a oração para a gente finalizar. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Impactado aqui também com a palavra, né? A mensagem apresentada aí pelo pastor Marcos. E muito feliz como o João Fabel falou aí, né? De saber que está sendo gravado essa mensagem e nós vamos compartilhar com quem puder compartilhar.
né? Então, vai ter alcance além da nossa sala de aula aqui, dessa semana de estudo, mas está sendo gravado aí. Obrigado ao pastor Marcos Duarte, é um homem que está aí sempre em nossas orações, toda a região norte, nós estamos sempre orando por esse povo abençoado, uma igreja empolgante, né? A nossa igreja na região norte, uma igreja empolgante, uma igreja que é exemplo para nós, né? E nós estamos sempre orando por eles. E eu pessoalmente já tive a oportunidade de estar lá na região, né? Algumas vezes, fazendo treinamentos do curso, formação ministerial. Então, de fato, eu aconselho, né, se tiver a oportunidade, os nossos alunos tiveram a oportunidade, se programarem para ir participar de alguma expedição, né, Amazônia, para viver esse de perto, né, esse trabalho ali juntamente com a nossa igreja na região norte. Deus abençoe a todos. Vamos orar então. Pai Celestial, te louvamos, te adoramos, nos rendemos a Ti, porque Tu és poderoso. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Ó Deus, pronunciamos aqui sobre a vida do pastor Marcos Duarte, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Pronunciamos sobre a vida, Pai, de todos os pastores e igrejas da região norte, bênçãos sem medidas, graça abundante sobre a vida deles, que o Senhor possa firmar os passos a cada dia na realização da Tua obra, que eles têm se empenhado tanto. Deus, que o Senhor vai acrescentando cada vez mais os que hão de ser salvos, através das mãos, das obras, ó Pai, desses homens, desses pastores, liderados aí pelo pastor Marcos Duarte. Louvamos ao Senhor por cada aluno, por cada convidado, seja engrandecido em tudo. Ao Senhor damos toda glória e todo louvor para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Um abraço, meus irmãos. Boa noite. Boa noite, um abraço. Obrigado. A paz, amém. Boa Deus noite. abençoe. Muito Um abraço a obrigada por todos. nos permitir participar. Amém, irmã. Sempre bem-vinda. Deus abençoe. Obrigada. Coração aí, pastor Tchau, Marcos. paz, Patrick. Boa noite, paz do Senhor. Boa noite, pastores. Deus abençoe. Pastor Eliseu, pastor Marcos, mais uma vez, obrigado. Boa noite, pastor Elmer. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Boa noite, pastor Marcos. Irmã Ana, boa noite. Edinalva. Boa noite, a paz. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Boa noite, pastor Davi. Que Deus abençoe vocês. Tchau. Boa noite, paz do Senhor. A paz.